Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos iniciar hoje, o nosso podcast de número 10. Nossa, não acredito, passou muito rápido, já gravamos 10 episódios aqui no nosso podcast. Episódios aí de muito conteúdo, sempre focado, em trazer dicas, insights, conteúdo para te ajudar a atingir os seus 100k de faturamento ao ano dentro da engenharia diagnóstica. R$ 8.300 por mês de faturamento como engenheiro, sem depender de pedreiros, independente do tamanho da sua cidade, independente do seu grau de experiência, te ajudar a ter resultado. Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica. E eu sou a Thaís, eu sou a entrevistadora desse podcast aqui. Eu vou fazendo as perguntas que vocês geralmente fazem lá para Henrique, que querem que ele responda. Bom demais, bom demais. E aí, Thaís, qual é o tema do nosso podcast de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem diferente, não é sobre captação de cliente, que a gente já veio falando em alguns aí. A gente vai falar o que nenhuma faculdade ensina, que é sobre por que saber se vender é tão importante, para atingir o engenheiro civil 100k. Bom demais, bom demais. Esse é um ponto importante, Eu acho que nenhuma faculdade, nenhum estágio, na verdade a grande maioria dos empregos, não ensina isso, que é um dos fatores mais essenciais para você ter resultado, que é aprender a vender o seu serviço. O que você vende? A gente foca muito no técnico, as faculdades ensinam muito técnico, uma pós-graduação ensina muito técnico. Enfim, os livros, são focados na parte técnica da engenharia. E tá tudo bem, essa é a função deles. Mas depende, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar e se por que isso agrega ou não para você, entende? Eu acho que a gente tem que começar a entender isso. Será que é exatamente isso? Quanto mais eu estudar, mais eu vou ter resultado? Eu acho que esse é um ponto importante para nós refletirmos, É muito importante, Porque geralmente a gente tenta olhar o próximo passo, e falar assim, agora eu saí do ensino médio, vou fazer faculdade. Saí da faculdade, geralmente dá aquela sensação de, meu Deus do céu, não tem pra onde eu ir, vou fazer uma pós. Sempre tentando se especializar, eu vou comprar um livro, eu vou comprar... Então, as pessoas às vezes focam muito no técnico, só que não sabem desenrolar isso, fazer com que isso se rentabilize, se faça em clientes materializados na frente deles, Total. Eu acho que faz muito sentido essa linha de raciocínio que você abordou, que é isso, as pessoas ficam, qual é o próximo passo? E nós somos treinados, o próximo passo é mais um curso, o próximo passo é mais uma graduação, é mais um diploma. E não necessariamente, na verdade, a grande maioria das vezes, não é isso que vai trazer os resultados que as pessoas buscam. Porque normalmente as pessoas querem o quê? Começar a rentabilizar o trabalho delas. Porque ninguém quer estudar por 30 anos da vida para ter o seu primeiro cliente ali com 50 anos de idade, É muito verdade. E às vezes fica com tantas inseguranças, que não sabe como falar com as pessoas, não sabe como abordar, não sabe como se vender, nem parou para pensar em qual serviço a pessoa pode prestar, Sim, e aí eu acho que o pessoal vai no óbvio, Eu não estou conseguindo cliente, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma graduação, mais uma especialização, mais um mestrado. Esse é o óbvio, nós somos condicionados culturalmente a ter a certeza de que esse é o próximo passo. Não desvalorizando, tá? Pelo contrário, eu acho uma pós-graduação muito boa, eu acho um livro muito bom, eu acho uma faculdade algo essencial. Mas a gente tem que entender para onde vamos, Já falamos sobre isso aqui no podcast, Qual o destino que você quer chegar, para você não ficar aí com qualquer estrada servindo para você, não é? E assim, lembrando que enquanto a gente está estudando, a vida está acontecendo, Os anos estão passando. Sim. Então, você às vezes fala assim, não, acho que eu vou mudar de carreira. O que eu vou fazer agora é nutrição, vou enfrentar mais 5 anos de uma faculdade. Aí lá no final dos 5 anos eu vejo o que eu faço. Então, é muito complicado. A vida passa e às vezes em 5 anos você poderia estar ganhando dinheiro de alguma forma, Olhando, analisando todo como que tá o mercado, quem podem ser seus clientes, então... Total. E aí, me conta, já que a gente tá falando de venda, qual que é a importância, me conta, quando que você lembra que você vendeu pela primeira vez? Existiu um momento... Nossa, vender? Vender. A gente qualquer fala muito coisa. de se vender, mas a gente aprende...
um momento que te marca. Vender, isso pouca gente sabe, acho que só minha família agora eu vou compartilhar aqui de forma aberta. Quando eu era criança, nas garrafinhas de Guaraná, tinham pequenos pokémonzinhos, assim, pequenos bonequinhos. Essa foi a primeira vez que eu lembro de ter vendido. E deu que meu pai na época tinha uma lanchonete e venceu uma caixa desses, várias caixas na verdade, desses Guaranazinhos, que vinham os pokémons como brinde, esses bonequinhos de plástico. E na minha escola era colecionável isso, o pessoal disputava, que nem jogar bolinha de gude, jogava esses pokémonzinhos. E aí eu vi naquilo o quê? Eu juntei potes e potes daqueles pokémons. Aí eu queria, enfim, comprar alguma coisa na cantina, alguma coisa e tal. Eu pegava, tinha um monte de pokémon inclusive repetido, vendia para os meus coleguinhas e pegava o dinheiro em troca do pokémon. Entendi. Isso, eu acho que eu tinha algo em torno aí de uns 10 anos de idade, talvez um pouco menos, não sei, terceira série, Olha segunda só. ou terceira série. E qual é o ponto disso, né? Vender tem que ter, né? E aí eu já começo a perceber um fator importante. Porque eu não estava simplesmente pegando dinheiro daqueles meus colegas. Eu estava entregando algo que eles queriam em troca, né? Se a gente olhar mesmo uma transação básica como essa, uma infantil, né? Uma brincadeira mesmo. Uma brincadeirinha ali. E eu lembro que, inclusive, o dia que mais eu conseguia vender era no dia de cantina. Por quê? Porque a mãe dava lá, sei lá, R$5 na minha Tinha época. também na sexta-feira que vocês compravam coisa na Eu não cantina? lembro qual era o dia que era Na o dia minha da escola mãe, também de tinha cantina. isso, que só de Um sexta-feira a dia gente por podia. semana, um dia por semana podia ir na cantina. E aí a mãe dava lá, na minha época, sei lá, R$5, né? E aí você podia ir na cantina e comprar. R$5 na minha época era pra comprar um combo, né? Era hambúrguer, batata, coca e vinha um sorvete ainda com R$5. Saudades, hoje em dia um sorvete tá R$5. E aí, enfim, eu começo a perceber isso, que naquela época eu tava acertando nesse sentido. Por quê? Eu não tava pegando o dinheiro das pessoas. Eu tava entregando algo que elas viam valor em troca do dinheiro, tá? Por mais infantil que isso seja. E eu acho que esse é um fator importante. Nós focamos muito em ganhar o conhecimento. Teórico. Mas esse conhecimento teórico no mundo comercial, não vou falar do mundo acadêmico, que é um mundo totalmente diferente, tem sua validade, tem sua importância, mas no mundo comercial, de nada adianta muito conhecimento teórico se ele não solucionar o problema de alguém, se alguém não ver valor naquilo. Então você tem que aprender a mostrar, né? Mostrar para aquela pessoa que aquele problema soluciona a dor dela, tá? Então, olhando hoje, na época eu era muito mais inocente, né? Não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, só estava fazendo. Mas a pessoa via valor em troca daquilo que eu estava oferecendo. Então essa foi a minha primeira venda no mundo de vida mesmo, que eu me lembro pelo menos, né? Que eu me lembro. Eu acho assim, né? Você começou muito novo, né? Às vezes é uma coisa que às vezes tá até intrínseca, porque sua família é de comércio também. Isso, minha família tem às comércio. Às vezes vem, né? Uma coisa que você família, via e tal. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse conhecimento de venda, né? Às vezes já dentro de você, já vendo tudo isso, quando você fez faculdade, você achou que ia usar a venda? Você achou que você se considerava um vendedor? Imagina. É isso que é interessante, né? Porque Lógico, mesmo você, né, que às vezes tinha uma coisa dentro já desse negócio de comércio, não se via como um vendedor, né? E você lembra do momento de quando você se viu um vendedor profissional de dentro da engenharia civil? Legal. Na verdade, um dos motivos de eu ir para engenharia civil é porque eu não gostava muito desse contato direto. Sabe, tipo, eu aprendi a vender na marra, ali no dente, né? Já vendia até no calçadão, mas meio que na marra, meio que obrigado ali para ajudar minha família, para tornar aquilo possível, para ajudar mesmo. Mas não era o que eu queria. Poxa, na minha mente, eu só era capaz de gerir obra. O que eu queria era tocar a obra. Tocar obra. E bom, o resultado a gente já sabe, né? Foi a minha saúde que foi embora por conta das obras. Quando é que virou essa chave pra mim? Quando é que isso eu percebi que, poxa, eu tenho que vender e eu tô aprendendo a vender? Pra mim, isso foi quando eu voltei pro Brasil, tá?
Então, eu estava morando nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, eu trabalhei aí um bom tempo nos Estados Unidos gerindo obras lá, na verdade em Manhattan, Nova York. E eu trabalhei numa empresa que me ensinou a agregar valor nos serviços. Trabalhava em um apartamento de 12 milhões de dólares, né? Um apartamento. Mais de 10 nacionalidades diferentes dentro de um único apartamento, de um pouco menos de 400 metros quadrados. E essa pessoa vendia obras a milhões de reforma. Eu fiquei impressionado, porque eu falei, nossa, dá pra ganhar dinheiro com isso. Aí eu fiquei percebendo que não estava na obra a margem de lucro. Não estava em eu, Henrique, lá gerindo a obra. O dinheiro que ele estava ganhando de fato estava em como ele conseguia agregar valor sobre aquilo e mostrar que o produto dele levava muita solução para os clientes. Então os clientes paravam de querer obra. Eles queriam a IMI, que era o nome dessa empresa, Interior Management. Tá? Eles queriam a IMI. Falei, poxa, as pessoas têm que querer o Henrique. Quando eu voltei para o Brasil, falei, as pessoas têm que querer o Henrique e não uma reforma. Então ali eu comecei a perceber essa necessidade. Comecei a perceber que eu teria que moldar isso. Então foi aí que eu comecei a focar realmente em vendas também para a engenharia, né? Entendi. Vendas para o cliente que se interessa por serviços de engenharia. Muito interessante. E aí, foi nesse momento que você viu que era um diferencial mesmo isso? Não vi como diferencial, eu vi como necessidade. Tá? Porque quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, poxa, eu trabalhei fora, tenho um vocabulário extremamente específico, né? Meu inglês é muito focado em vocabulário técnico de engenharia, né? Então, tanto que eu gosto de ver vídeo de engenharia, de fora do Brasil, é o que eu estudei, né? Falei, poxa, com certeza eu vou conseguir uma vaga que seja de trainee em alguma empresa. Poxa, quantas construtoras aí não constroem fora do país, não vão querer, não vão se interessar pelo meu currículo. Consegui zero serviços. Ninguém me quis. Ninguém quis o meu trabalho. Então, eu fui obrigado, né? Eu vi como uma necessidade aquilo ali. Precisava aprender a vender. Porque se eu não fui contratado, eu tinha que me vender para conseguir ganhar dinheiro, para pagar minhas contas. Então, ou eu aprendia, ou eu sabia que eu estaria fadado ao insucesso. Porque as construtoras não me queriam e a maior parte das pessoas que eu via como autônomos tinham grande dificuldade de ganhar dinheiro de fato atuando como engenheiros. Sim, às vezes ficava correndo atrás do rabo, né? Normalmente. E você também já achou, já teve uma época que você achava que quanto mais você absorvesse conhecimento técnico, mais bem sucedido você seria? Vou ser honesto com você aqui. Eu tenho esse problema até hoje. Até hoje. Por quê? Eu acho que nós somos tão treinados e doutrinados desde criança a isso, que a gente tem a certeza que quanto mais conteúdo você absorver, mais resultado você vai ter. E isso, para ser honesto, eu acho que vem inclusive da forma como somos educados. Tá? Para pensar aqui comigo. Vamos ver a maior parte da vida dos profissionais até hoje, né? Eles fazem escola, depois faculdade, alguns pós-graduação. E em todos esses sistemas educacionais que vivemos, no final existe uma coisa para determinar se você é capaz ou não de prosseguir, de dar o próximo passo, de evoluir, que é a prova. Então nós estudamos muito, muito, muito para ter bons resultados em um marco, que é a avaliação, a prova. E quanto mais nós estudamos, mais resultado nós temos, naturalmente. Então, subconscientemente, é engraçado, tem alguns estudos que mostram isso e eu acho muito interessante. Subconscientemente, culturalmente, para nós, estudar mais é sinônimo de mais resultado. Porque você passa ali 15 anos da sua vida estudando para ter esses resultados. E o resultado é a prova. Então, a hora que você cai no mercado de trabalho, no mercado comercial, estudar mais, a gente tem essa sensação da recompensa do estudo. Sim. Que não necessariamente vai ser um fato, não necessariamente uma verdade. O que eu vejo, né? A gente está falando em estudar de um modo global.
Mas, geralmente, eu acho que esse pensamento que você falou tá certo. E, às vezes, geralmente, a pessoa fala assim, eu sou engenheiro civil, vou comprar livros, estudar normas, então eu tô feito. Ela foca na área dela, ela foca no técnico da área dela. Mas a gente vê, né, que a vida ela não é só feita da área técnica. Então, se você quer ser um bom engenheiro, você tem que saber se vender, você tem que saber conversar, você tem que saber falar com as pessoas, Legal. você tem que saber ter oratória, fazer uma apresentação boa, né, um discurso convincente, saber mostrar o seu serviço. Então, tudo isso está englobado. Então, eu concordo que a gente é treinado, sim, e é muito interessante esse ponto da prova que você falou, nunca tinha parado para pensar. Mas eu acho que ainda assim a gente deve continuar estudando. Eu acho que sempre, né, é uma coisa boa, só que a gente tem que entender que, da mesma forma que a vida tem ela exige muito de você, de vários âmbitos, a gente também tem que estar sempre se desenvolvendo em vários âmbitos, né? Então, assim, eu também entrei na engenharia e falei, eu vou fazer engenharia porque... E você, projetista de cálculo estrutural, porque eu quero ficar atrás de um computador e não quero lidar com pessoas. E eu lembro que meu pai riu de mim e eu falei, gente, mas tô entendendo que ele tá rindo. Eu vou trabalhar eu sozinha, tá tudo certo, alguém vai me contratar, né? E aí, um belo dia, quando eu fui ter meu primeiro estágio, daí no primeiro dia que eu voltei, eu já falava, pai, eu já entendi por que você riu da minha cara aquele dia. Porque, gente, não tem como não lidar com pessoas, né? Sim. Você vai estar no trabalho, vai estar... Por mais isolado que seja o seu trabalho, você vai estar lidando com clientes, você vai estar lidando... Se você é contratado, você está lidando com o seu chefe, ele é seu cliente, a empresa é sua cliente, você tem que se vender para ela. Sim, né? Sim. É muito importante o pessoal entender o que a gente está falando aqui. É essencial você ter o técnico, tá? É essencial você ter o técnico bem desenvolvido, bem estruturado. Sim, só que não necessariamente... você afundar todas as suas fichas no técnico, e normalmente é o que eu vejo, as pessoas colocam todas as fichas no técnico e não colhem resultado, por conta disso que você falou. Precisa de uma estruturação muito mais global, né? Você precisa ser capaz de uma multidisciplinaridade maior, e isso é um dos fatores que eu envolvo muito no Decole, né? Eu coloco muitos tripulantes em campo, de fato, faço eles, eu literalmente tenho metodologia lá dentro, tenho desafio para isso, para colocar eles de cara a cara com o síndico. Essa semana que passou, inclusive, a turma que está em andamento acabou de iniciar o desafio do Decole. Poxa, a Marcela estava ontem falando aí que eu nunca tinha conversado com o síndico. Essa semana eu conversei com 3 e estou para mandar 2 propostas. Então percebe que ela tinha o conhecimento, até porque ela estava dentro do Decole, já estava com toda aquela carga altamente densa de conhecimento ali do Decole. Mas ela não aplicava, as pessoas não contratavam. Então ela precisou o quê? De uma metodologia de abordagem de vendas, uma metodologia de exposição de valor, uma metodologia de expor que era a solução para alguma coisa. Ela entendeu o serviço que ela prestava, né? Entender qual serviço ela prestava. E no que o pessoal acharia, né? Quem olha de fora, você que está assistindo a gente, deve pensar, nossa, num passe de mágicas essa menina conseguiu 3 síndicos. E não é. Percebe? É toda uma metodologia, uma forma dela compreender que nem só o técnico leva ela para frente. Um outro exemplo que eu adoro, Francisco, turma 4 do Decole. O garoto já era formado já na pós-graduação. Não conseguia mais de R$1.200 por mês de rentabilidade na engenharia diagnóstica. Antes de se formar no Decole, ele fechou um laudo de R$4.200 e um de R$7.800. Percebe como os outros âmbitos são extremamente importantes para isso, para rentabilizar, para possibilitar que você se estruture e que você de fato transforme o técnico em rentabilidade. Sim. E as faculdades não ensinam. As universidades não ensinam. O trabalho não ensina. Parece que quando a gente vem vindo assim, desde a primeira série, prézinho, faz ensino médio, faz faculdade, parece que a vida é assim, não, eu vou acabar de ler meu livro, fechei o livro, me formei na faculdade, cai clientes automaticamente ou empresas que me querem. É automático. É o sonho, é o conto de fadas, né? Exato. O conto de fadas. Acho que o gap, né? O espaço ali entre você ter o técnico e você ter resultados
é onde tudo acontece, né? Total, com certeza absoluta. Sim. Com certeza absoluta. Acho que esse entendimento é muito, muito importante, tá? E eu acho que é isso que o pessoal que está conversando hoje, nesse nosso insight de hoje, tem que entender. Que você está focando? Qual é seu objetivo? Será que os seus focos estão direcionados? Por isso que eu foco tanto no Decolle e não só levar o técnico. O Decolle leva muito técnico. Mas ele busca levar isso de forma aplicável, de forma que rentabilize. Porque senão você começa, se você não tiver o técnico para vender o seu serviço, você começa Também a ser um não charlatão, né? Também não Você resolve. começa a fazer serviços que não dão resultado e coloca você... em risco você e sua seus carreira tá clientes. fadada. Ao Sua insucesso. carreira não vai funcionar. Perfeito. Então, exato. Então é importante isso. A gente, cara, é importante o técnico? É essencial. Pra mim é a fundação. Mas você não consegue morar em uma casa sem paredes. Com ele sozinho você não faz nada. Entendeu? Eu pessoalmente, né? Quantas fundações eu não vou visitar abandonadas? Não servem pra nada. Na verdade, então, era melhor não se elas acabam não trazendo o resultado que a gente busca. Entende? Foi um dinheiro e um tempo despendido ali que não vai trazer nenhum resultado. Sim. Por quê? Porque faltam as alvenarias, falta a superestrutura. E eu entendo que é isso. Somos uma casa, né, que precisa se estruturar. Temos que ter o técnico, temos que saber vender, temos que saber como executar e como fechar o serviço. Depois de vender, tem que saber como executar o serviço. Né? A gente podia falar um dia sobre expectativa, né? Que é muito importante. Ótimo tema, esse tema é muito bom. Porque então, não adianta você fazer o melhor serviço, às vezes o cliente não... Geralmente o cliente não busca o melhor profissional do mundo, né? Acho que é um tema para o próximo. Depois. A gente guarda esse segredo para depois. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, deixa um insight aí. Mas esse podcast foi super... Gostei bastante. Mas deixa algum pensamento aí para as pessoas. Bom, um pensamento que eu acho que você que está escutando a gente, você que está aqui assistindo a gente no YouTube... Antes YouTube... disso, a gente não falou. Gente, quem estiver assistindo no YouTube... Por favor, esse podcast foi cheio de insights. Se você gostou, clica aqui no gostei, se inscreve no canal para saber mais, para saber quando a gente vai, né, liberar vídeos. Geralmente é toda semana, mas sempre tem coisa nova aí. E quem tá ouvindo nos podcasts, tira um screenshot, posta no Stories e marca o Henrique. Marca o Instagram do Henrique, que a gente adora saber. Muito importante eu saber que você está gostando e que está vendo valor nesse conteúdo. Nos incentiva a fazer cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Mas o nosso insight final, então, já que a gente está chegando nele, entenda, se você não está colocando todas as suas fichas em uma única maquininha ali, está jogando tudo ali e não está colhendo resultado, as chances são de que faz algum tempo que você está fazendo isso, está patinando sem de fato ter uma decolagem na sua carreira, sem de fato ter um resultado. Então começa a perceber as outras qualidades que você tem que melhorar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Entender quais são os seus pontos fracos que você precisa desenvolver para começar a ter resultados de fato. Muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso, né? Fechado, então. Esse foi mais um podcast de número 10 da podcast Jornada ao 100K, o podcast onde eu te trago insights, sacadas e dicas de como você conseguir atingir os seus 100K de faturamento ao ano, 8.300 ao mês. Muito obrigado, bora decolar e vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, gente.